tudo bom? Então, eu sou a Creunice, né, criadora desse canal. Aqui vocês vão ver algumas peças de crochê que eu ando produzindo aí, né, no decorrer dos dias, porque eu só faço crochê aqui, né, no salão, enquanto eu fico aqui parada, né, e eu trago, né, as peças, que nem no caso, ó, já terminei a passadeira, tá? Ó, a passadeira Sonho de Valsa, tá? Ela já está finalizada. Depois eu mostro no próximo vídeo o jogo completo para vocês, tá? E agora o ônibus está passando ali, tá? Então vocês não liguem que aqui tem bastante barulho de carro, tá? Então eu estou fazendo agora o tapetinho menor, tá? Então eu tô produzindo ele. Esse jogo de tapete aqui é o jogo Sonho de Valsa. É do canal Mari Souza, né? Geralmente ela faz com o barbante número 8, tá? Eu tô fazendo com o número 6, tá bom? Barbante número 6 e agulha 3,75. Agulha cover, ó. Agulha cover 3,75, tá? Daí eu quero contar para vocês como que surgiu a oportunidade desse salão aqui, né? Foi assim, pessoal. Eu estava num lugar lá que era muito parado, não tinha muito movimento, né? E não fluía, tá? Não fluía, não atendia quase ninguém. Aqui no período de um mês que eu estou aqui, né, tirando os dias de chuva, porque teve 3 finais de semana aqui que, pelo amor de Deus, chuva e chuva e chuva, né? Deixa eu pegar o rolo de barbante que caiu ali, só um pouquinho. Então tava muito fraco o movimento lá, né? E daí não ia, pessoal do céu, não fluía aquilo lá, sabe? Divulgava em todos os grupos e nada, e nada, e nada. Nossa, pessoal, tinha grupo lá de 27 mil inscritos no Facebook, divulgava e não ia, né? Aí eu fiquei pensando, por que será, né? E outra coisa, a rua onde eu moro, ela não tem saída, sabe? Ela é uma rua meio que final de rua, entendeu? E daí logo depois, assim, já é a BR, né? E no fundo da Mille, que é a fábrica de papel higiênico, que é bem conhecida no Brasil todo, que tem, eles mandam papel higiênico para todo quanto é lugar do país aqui, né? Acho que até fora também. E daí lá tava muito fraco mesmo, sabe? Eu acho que os quatro meses que eu fiquei morando ali, que eu estou morando ali, né? Eu não atendia ninguém. Aqui, assim, ó, vai fazer um mês e pouquinho que eu tô aqui, tá? Nesse um mês e pouquinho que eu tô aqui, tirando os dias de chuva, né? Que teve aqui 3 finais de semana que só chuva, 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 chuva. Agora deu uma melhorada no tempo, agora tá um tempo que é uma maravilha, né? Espero que continue assim até o final de semana. Tá frio? Tá, mas dá para aguentar. Não tá ventando, graças a Deus, né? Porque aqui é tudo aberto, então não está ventando. Então hoje tá gostoso aqui, tá? E até para mim fazer crochê que hoje tá bem gostoso, não tá frio, o solzinho tá gostoso, né? Só que é aquele sol de inverno, né? Então não esquenta, tem que ficar lá no sol para se esquentar. E daí, pessoal, eu vou contar então como que foi a oportunidade de pegar esse salão aqui, tá? Eu vi um anúncio assim no Facebook, né? Assim, aluga-se espaço de manicure para trabalhar no salão. Tá, beleza. Só que tinha assim, cabeleireira e manicure, né? Aí eu peguei. Só um pouquinho, eu vou desligar aqui o celular. Então, daí surgiu essa oportunidade de vir trabalhar aqui, só que era para alugar o ponto, né? Aí eu cheguei aqui, hoje ainda não tá do jeito que eu quero o salão, né? Falta bastante coisa para fazer, mas esse mês e o mês que vem eu acredito que eu não vou conseguir mexer aqui. Vai demorar aí um pouquinho, sabe? Para mim poder mexer aqui no salão. Daí eu peguei, né? E vim conversar com a moça. Ainda eu vim no feriado, se eu não me engano, era dia 1º de maio. Não, minto. Dia 21 de abril, tá?
dia 21 de abril eu vim aqui, olhei o salão, né, e gostei. Na verdade, eu queria sair de lá, né, porque eu não tava aguentando mais. E ela disse que aqui tinha bastante movimento. Tem sim, claro que tem. Só que as meninas que estavam trabalhando aqui, elas não souberam administrar, né, e acabou que não tava indo bem. Mas o movimento aqui é bastante, sabe? Aí o que que eu peguei? Fiquei, daí eu vim e trouxe as minhas coisas dia 21 de abril, né? Que era no feriado, tava chovendo, pessoal. Montei a minha mesa ali no outro canto ali e fiquei trabalhando aqui, né? E fiquei trabalhando. E eu fiquei sozinha aqui por um período. Daí eu fiquei aqui sozinha, basicamente quase todos os dias. Eu vim na terça, fiquei terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sozinha aqui. E nisso chegou o proprietário do imóvel, né? Chegou o proprietário do imóvel e falou assim: cadê a Érica, né? Que é a que trabalha ainda comigo, ela faz alongamento de cílio, né? E daí ele perguntou, cadê a Érica, né? Eu falei assim, a Érica não veio, não tá vindo, né? E eu falei assim, só eu que tô vindo aqui trabalhar. Daí ele perguntou, mas ela vai continuar trabalhando aqui ou o que que aconteceu, né? Ele falou assim pra mim, o que que aconteceu que ela não estava vindo. Eu falei, olha, eu não sei, né? Eu não sei. E nisso, o aluguel dela estava atrasado desde o dia 20, né, de abril, né? E ele veio cobrar o aluguel dela, né, pessoal? Aí eu peguei, né, daí comecei a conversar com ele tudo, daí eu perguntei assim pra ele assim, mas como que tá a situação dela aqui, né? Aí ele falou assim pra mim assim, ó, ela tá com o aluguel atrasado, né? E eu preciso do dinheiro do aluguel, tal, né? Porque ele tem as contas dele para pagar, sabe? Ele tem uma esposa adoentada, né? E a esposa dele trabalha uma semana fica detestado, e ela tá quase para se aposentar por causa dos problemas de doença que ela tem, né? Aí eu fui conversar com ele, né? Daí eu falei assim, mas será que ela. Ah, daí ele falou pra mim que se caso ela não pagasse o aluguel, ele ia pedir o ponto dela, tá? E ela tinha falado pra mim que ia entregar o ponto porque aqui tava muito caro. Só que daí eu peguei e conversei, só que daí ela conseguiu abaixar o valor do aluguel aqui. Ela conseguiu abaixar um pouquinho o valor, né? Porque tava um pouco caro mesmo, né? Mas daí ela conseguiu conversar com ele, daí ele abaixou o valor. Que daí eu falei pra ela, não, vamos ficar lá, vamos tentar levantar o salão e tal, né? Como eu sou uma manicure, eu trabalho há muitos anos de manicure, eu falei assim, eu vou ajudar a levantar esse salão pra você. Aí tá, daí no início, pessoal, eu não ia ficar com o salão, sabe? Isso foi uma semana, né? Daí quando foi na segunda, eu falei pra ela que eu só ia ter o dinheiro dia 1º do mês, né? Que eu recebo um negócio, eu falei assim, então eu vou ter o dinheiro pra mim pagar o aluguel pra você pagar ele só dia 1º. E ela falou que ele tava cobrando. Claro, né, pessoal? Ele alugou, ele tava cobrando ela mesmo, né? Eu acho que já fazia. Ela tava com um mês de atraso, né? Então, daí eu peguei e falei assim pra ela assim. Daí eu conversei com o proprietário aqui do imóvel, né? Daí eu falei assim: o senhor quer passar esse ponto pra mim? Pessoal, eu dei essa proposta para ele, né? Porque assim, o imóvel era dele e ela tava com o mês de aluguel atrasado, né? Hoje nós somos amigas, hoje nós se entende aqui, ela trabalha comigo de boa, sabe? Daí eu peguei e falei assim para ele assim, o senhor quer passar o ponto para mim? Só que assim, eu só vou ter o dinheiro do aluguel adiantado, porque eu, né, tinha que pagar o mês adiantado para ele, só dia 1º de abril, né? Aí eu falei assim, ó, só que o meu dinheiro, o mês adiantado, eu só vou ter dia 1º de abril, né? Não, de maio, né? Entre o dia 1º até o dia 2, né? Eu falei pra ele, de maio. Daí ele falou assim, não, tem que falar com a menina, né? Porque o contrato tá no nome da Érica, né?
Aí eu falei assim para ele assim, então o senhor fala para ela que eu vou assumir o aluguel, né, daqui, e eu vou tocar aqui, né? Daí eu falei para ele, o senhor pode, né, é, ficar tranquilo que o aluguel eu vou pagar em dia, tal, vou arrumar aqui, vou organizar tudo aqui, né, e vou ficar com a sala comercial para mim, né? Tipo assim, já tava meio em andamento aqui, né? Aí ele pegou e falou assim, não, tudo bem, eu vou conversar com a Érica, né, e vou ver o que eu posso fazer para você. Pessoal, no início eu não vou dizer para vocês que foi fácil o diálogo com a menina, né? Ela realmente queria ficar com o ponto de qualquer forma, só que assim, pessoal, eles estavam com conta de água atrasada e de luz atrasada, né? E daí, e a internet também. Na verdade, tava tudo atrasado. Aluguel, luz, água, né? E tinha as coisas das meninas aqui. Tudo assim, bagunçado, pessoal. Aí eu vim, limpei, arrumei, organizei, né? Deixei tudo bonitinho. Aí entre idas e volta, duas vezes ela quase que ficou com ponto de novo para ela, sabe? Só que daí eu falei para ela que se ela ficasse com ponto, eu ia sair daqui e ia tentar achar uma sala comercial para mim, né? Porque eu queria realmente alugar uma sala. Porque eu não queria ficar lá onde eu morava atender, porque lá não dava mesmo, né? Então eu ia alugar uma sala comercial de qualquer forma para mim, né? Daí, só que aqui o ponto é muito bom. É muito bom. Aqui no final do ano, meu Deus, a gente vai trabalhar que não nos condenado, porque de frente de ponto, toda hora que o ônibus para aqui, desce gente aqui. Então, é um ponto estratégico aqui, né? É um ponto de frente com uma praça. Tem bastante motoqueiro, vocês ouviram aí, né? Ó, tá voltando. Tem motoqueiro toda a hora. Mas, pessoal, quando eu tô sozinha, de vez em quando eu dou uma fechada nessa porta aqui para diminuir um pouco o barulho nos meus ouvidos, né? E sempre mantenho o portão fechado, tá bom? Aí como eu tava falando para vocês, nessas ida e vinda daí da Érica, aí chegou um ponto, né, que a gente tava meio que quase brigandinho, né? Quase brigandinho mesmo, sabe? Aí eu peguei e falei assim pra ela, só que assim, menina, pra você ficar aqui, você tem que colocar tudo em ordem. Água, luz, tudo em ordem pra você não ficar se apurando. Porque não adianta... Ah, e ela tinha um empréstimo ainda, que ela tinha emprestado pra comprar as coisas dela aqui. Tinha mais isso ainda, né? Aí eu peguei e falei assim pra ela assim, então vamos fazer o seguinte, eu assumo a responsabilidade dessa sala comercial, tá? Eu fico com a sala comercial e eu toco esse salão. Aí ela acho que parou, pensou, né? Acho que ela parou e pensou e viu que realmente ela não ia ter condições de prosseguir aqui com o salão. Aí ela trocou, daí ela passou o ponto para mim. Daí hoje, graças a Deus, ela trabalha comigo, né? Eu tô tentando colocar em ordem as coisas aqui, né? As contas, mas vai dar certo, né? Aí eu falei para ela que lá no final do ano, né? Lá no final do ano, eu sento, converso com ela e falo para ela, né? Vou dizer assim, olha, eu peguei tal conta, paguei tal conta, pelo menos um pouco você me ajuda, né? Mas lá pro final do ano, né? Que final do ano vai ter bastante movimento e daí eu converso com ela, né? Ou eu aumento um pouquinho a comissão dela, que ela passa para mim, né? Todas elas passam 20%. E a Érica, por ela ter me ajudado, por eu ajudar ela a comprar o material, eu tô deixando ela me passar 15%. Mas é só até as coisas começarem a andar aqui, daí eu vou sentar, vou conversar com ela e vou falar assim, olha, Érica, eu preciso de 20% dos procedimentos teu para ficar tudo certo, né? Todas elas pagar 20% para mim, né? E com esses 20% que elas vão me pagar, né? Eu consigo ajeitar um pouco as coisas aqui, né? E com
procedimento também, né? E meus crochê que eu vendo também, né? Então isso aí também vai ajudar um pouco, né? Agora, final do ano, eu quero deixar bastante jogo de banheiro, jogo de cozinha, jogo de suplá para tentar vender aqui também, para dar um help aqui, né? E depois de tudo arrumadinho vai ficar bom, né? Então, pessoal, foi assim que eu adquiri esse ponto, né? O nome do salão é o meu nome, Salão Nice, né? Que eu já tinha esse nome de salão, né? E daí eu voltei novamente e mandei fazer uma placa bem legal ali na frente, sabe? Eu só não vou mostrar ali, pessoal, porque passa muito moto aqui, já viu, né? É meio arriscado andar com o celular, ficar com o celular ali na rua ali. Ainda mais é o que eles não me conhecem, né? Mas quem mora aqui, o pessoal conhece todo mundo, né? Então as piazadas aqui, tem bastante sempre piazada aqui no campo, jogando bola, sabe? Mas é bom evitar, né? Pode acontecer alguma coisinha aí, né? Desagradável, né? E como eles não me conhecem ainda, então eu prefiro ficar aqui no meu cantinho, fazendo meu crochê, né? Até na hora que eu tô fazendo algum vídeo, alguma coisa, assim, se passa alguém aqui, porque como eu tô quase beirando a rua aqui, eu desligo o meu celular, espero a pessoa passar, daí eu retorno fazer o vídeo, né? Por isso que às vezes tem bastante corte meus vídeos, né? É assim, pessoal, graças a Deus, até agora tá indo legal, né? Tô conseguindo manter aqui o negócio, né? Eu acredito que agora, o mês que vem também, eu vou conseguir, ó o ônibus aqui, ó, vai descer gente, olha, todo ônibus que para aqui desce gente, sabe? Sempre desce homem, mulher, né? Só um pouquinho. Então, como eu falo para vocês, né? Sempre desce gente aqui. Até acabou de descer uma cliente que eu atendi ela aqui ontem, né? Só que ela foi para lá, daí eu nem dei muita bola, sabe? Essa daí que eu atendi ontem, sabe? Assim, eu atendi ela e eu faço a sobrancelha, pessoal, do jeito que eu aprendi, né? Ela não gostou muito. Mas, como diz o ditado, né? Não é todo mundo que a gente agrada, né? Eu falo, nem Deus agradou todo mundo, que dirá eu, né? Eu não sou perfeita para agradar todo mundo. Aí eu falei pra ela, né? Se ela não gostou, não tem problema, tal, né? Mas eu cobrei, tá? Por mais que ela não gostou do procedimento. Ai, eu tô tentando achar uma luz aqui. Pera aí, deixa eu tentar achar uma luz aqui. Que tá difícil aqui. Ó, tá escurecendo a tela. Deixa eu... Ai, Jesus. Tô tentando aqui dar uma melhorada na tela. Aqui ficou melhor. Então, daí eu peguei, né, e eu faço a sobrancelha do jeito que eu aprendi, né? E eu acho que ela não gostou muito, sabe? Mas, ó, pessoal, eu cobrei, tá? Eu cobrei independente se ela gostou ou não, porque eu fiz o trabalho, né? Daí, se ela não gostou e não quiser vir mais, paciência, né? Pessoal, essa parte aqui da área de beleza e tal, né? É uma coisa muito difícil de você agradar as pessoas. Às vezes você pode fazer o mais perfeito trabalho. Às vezes elas acham que às vezes elas estão assim com um pouquinho com autoestima baixa. Qualquer coisa que você faça, elas não vão gostar, entendeu? Tem gente que é assim, sabe? Tem gente que é muito detalhista, né? E daí eu pensei em passar a parte da sobrancelha pra Érica, sabe? Porque a Érica já faz cílio e ela tem esse jeitinho, né? De fazer tudo lá minucioso, né? Tem que ser minucioso aquilo ali. Então eu vou deixar com a Érica essa parte aí. E então é isso, tá, pessoal? A minha trajetória até chegar aqui nessa sala comercial foi assim. Olha, não foi fácil, tá? Não é fácil porque
Tudo é difícil, tá? E a gente não pode desistir, né? Não pode desistir. E pessoal, em relação ao meu canal, tá? Vai fazer 4 anos que eu tenho esse canal. Eu não quis fazer vídeo para engajamento, tá bom? Eu apenas dei um depoimento ali, falei o pouco que eu conheço, né, da igreja da minha mãe e tal. Não sou a 100% correta, que também nem, acho que ninguém é, né? Não sou, né, como eu falei para vocês, não sou batizada, sou testemunhada, tanto é que eu tenho o nome da minha mãe aqui, ó, tatuado, tá? Porque eu não sou batizada, né? Eu frequento. Tenho vontade de batizar? Tenho, claro que eu tenho. Eu preciso casar no cartório, né? Só que até agora não surgiu a oportunidade ainda da gente casar no cartório, né? Então vai chegar um dia que vai dar tudo certo. Isso aí tudo da vontade de Deus, né, pessoal? Eu tenho sim vontade de batizar. Eu sinto no coração que eu quero me batizar. A Igreja Congregação Cristã, como muitas pessoas acham que é uma seita, ela não é uma seita, ela é uma religião, como outra qualquer, né, que tem várias religiões, né? Elas têm lá suas regras, suas doutrinas, né? Porque nem tudo pode ser feito dentro da igreja. E outra coisa, a gente tem que respeitar. Se você, a partir do momento que você se batizou numa igreja, você tem que aceitar ali, né, as doutrinas ou qualquer normas. A Igreja Católica também tem, né? Você não pode comungar sem você se batizar e sem fazer a primeira comunhão. Normal, como qualquer igreja. Tem lá a arquidiocese, né? A arquidiocese tem as normas que tudo tem que seguir. Os padres, né? Os padres não podem casar. Então, isso são as normas das igrejas. Então, todas as igrejas têm as suas normas. Eu não sou 100% correta em tudo que eu falei no vídeo, porque eu também não sei como que é. Eu sei aquilo que eu aprendi e o que eu vivi durante os meus 56 anos de vida, né? Não, depois nós vem, filha. Aí voltando, pessoal, sobre o assunto, né? Eu não sou 100% sei tudo da igreja. Eu sei o que eu aprendi, o que eu vivi durante meus 56 anos junto com a minha mãe. Que a minha mãe, né, há muitos anos ela foi batizada da igreja, sabe? Então, né, nunca quis subir, nunca quis engajamento em relação a uma situação drástica ali que aconteceu, jamais, né? Só que como todo mundo tá falando, todo mundo se revoltou porque é uma criança, né? É uma vida de uma criança, né? E tá tendo muito resenhas, né, sobre o caso. Uns falam uma coisa, outros falam outra coisa, e a verdade não aparece. E eles estão fazendo de conta como se nada tivesse acontecido. Então, se vocês fossem para criticar, não era eu que tenho que criticar. Tem que criticar lá o pai, a mãe, a Sarah Kelly, né? Que realmente elas estão, ó, nem aí com o caso. Fazendo até piada, né? Às vezes ali com uns vídeos ali que, pelo amor de Deus, né? Então é isso, pessoal. Eu quis, assim, falar a minha opinião em relação a essa situação. Eu não quis, também não tô julgando ninguém, porque eu não julgo ninguém. O julgamento é Deus que faz. Eu posso estar errando, você pode estar errando. Nossa, pessoal, a gente acorda, a gente pode errar, fazer alguma coisa errada a qualquer momento. Então não existe perfeição. Tem gente da igreja que não é perfeito, tem gente que é fora da igreja, não é perfeito. Tem gente que nunca participou de um culto religioso e é muito mais perfeito do que gente que está lá dentro da igreja. Então eu não julguei. Não fiz julgamento nenhum. Não estou com inveja, longe de mim. Tanto é que por mais que o meu vídeo foi bem visualizado e entrou bastante inscrito, não alterou nada nas minhas horas visualizadas, tá? Não alterou nada. Então, não é isso
isso que fez eu fazer esse vídeo. Eu apenas comentei porque muita gente tava falando, porque ela é ela é da CCB e tal. Ela tá agindo errado. Sim, claro que ela tá. Qualquer um que vê o vídeo lá deles lá vai falar que tá errado. Eu não sou a perfeita, não sou a julgadora, né? Não sou nada. Pessoal, que uma menina que trabalha aqui comigo, ela perguntou para mim, você conhece as pessoas? Eu falei assim, não, eu conheço através do YouTube, né? Ah, mas o que você tem a ver com isso? Eu falei, nada, não tenho nada a ver. Só que daí ela falou assim, mas e alterou alguma coisa na tua vida, você fazendo vídeo ou não? Eu falei, claro que não. Só que eu dei a minha opinião daquilo que eu vi que realmente tá errado. Então, eu acho que Pessoal, a gente tem tem um canal no YouTube, eu posso abrir aqui o canal e falar de qualquer coisa daquilo que eu imaginei em falar, né? Se eu ver alguma coisa, alguma atitude errada, eu posso falar. Ou uma coisa certa, ó, que nem jogo de tapete. Nossa, esse aqui é o jogo tapete da Mari Souza. Eu amei fazer ele, eu achei lindo. Então, eu não estou elogiando a artesã que produziu essa peça, não estou reproduzindo a peça que ela fez, porque eu gostei. Então, se eu gostei, eu reproduzi, eu gostei, né? Entendeu? Tive alguma dificuldade? Tive, mas eu fui fazendo e consegui passar pela dificuldade da peça. Então, pessoal, então é isso que a gente é livre de falar, né? A gente tem a oportunidade no canal de falar aquilo que a gente... daí teve muitas pessoas da minha igreja também que falou, pessoal, me desculpe, eu fui tentar esclarecer algo que eu aprendi, tá? Se eu falei errado, me perdoe, me desculpe, porque como eu falei para vocês, eu apenas frequento os cultos da igreja, né? Eu frequento, eu peço oração lá para a Irmandade orar por mim, eu testemunho, eu peço hino normalmente, e eu vou na igreja central aqui de Curitiba, a igreja onde tem toda a congregação cristã aqui, a central ali é uma igreja enorme. Já conversei com os cooperadores, né? Falei para eles que eu convivo com meu marido por um período de 13 anos. Eles já me falaram, o cooperador falou para mim, perante Deus eu estou casada. Só que eu tenho que casar no civil para batizar, entendeu? Se o próprio cooperador da igreja falou isso para mim, então quer dizer que eu tô certa, né? Eu não tô tão errada na doutrina da igreja, né? Eles falaram assim, ó, irmã, perante Deus a irmã já é casada, né? Já convive muitos anos com o esposo. Então só tem que legalizar civilmente, casar no civil para descer as águas e para poder participar da Santa Ceia, entendeu? Era isso que eu falei para vocês. Eu sou testemunhada, que significa que eu frequento a igreja, testemunhei já várias vezes na igreja. Sempre quando eu tenho oportunidade de pedir hino, eu peço oração para os irmãos, ajudo com a oferta lá na igreja, mesmo não... Oi, tudo bem? Mesmo não sendo batizada, eu ajudo com a oferta na igreja, quando eu tenho lá, né, um dinheiro para poder dar para a igreja, eu dou. Então, é isso que eu quis dizer para vocês, pessoal. Jamais eu quis ofender alguém da igreja, tá? Da congregação cristã, em falar que não sou correta, que vocês, tipo assim, que eu fui criticada, né? Aí eu não respondi ninguém, apenas removi os comentários, pessoal. Porque, como eu falei para vocês, eu não sou resenhista, longe de mim
não utilizei o vídeo do fato lá para se promover e nem para ter engajamento no meu vídeo. Então, eu sou bem clara em dizer que o vídeo que eu fiz não alterou nada nas minhas horas visualizadas. Sim, entrou vários inscritos. Os inscritos que entraram, se quiser permanecer no meu canal e saber do meu trabalho de crochê e outros procedimentos que eu faço, pode continuar, pode comentar. Só que assim, pessoal, não critique, porque eu apenas quis dar um esclarecimento daquilo que eu sei e que tá errado, tá bom? E muita gente tá achando errado. Não é só eu, pessoal. Muitas pessoas estão achando errado. Se eu fosse a única pessoa que estivesse achando errado ali a situação, eu poderia ser criticada sim, mas não é. Eu acho que a maioria que assiste o vídeo ali realmente fala que tá errado. Então eu não sou a única, não sou a perfeita, não sou a dona da verdade, não sou a única que estou comentando, não é a única que estou fazendo vídeo. Então eu só falei para tentar esclarecer alguns fatos que o pessoal às vezes que não é da nossa religião, né, tenta entender que tudo que ela está fazendo ela tá errado. Falar de Gotinha da Alegria, falar agora da Virgínia Fonseca, meu Deus do céu. Vê se isso daí é um assunto que se deve falar nós aqui, cristão. Mesmo que a gente não fosse cristão, jamais a gente poderia falar. Falar coisas assim, absurdo, né? Então, no meu vídeo, vocês não vão ver isso daí. Eu não vou vir aqui falar de relação de uma outra pessoa, se casou, deixou de casar, se é separada, se envolveu. Jamais. E falar sobre relações, a intimidade minha entre eu e meu esposo, jamais. Então, isso vocês nunca vão ouvir de mim. Então, é isso que eu quis falar no vídeo. Desculpa se caso alguma irmã da igreja, da congregação cristã, eu devo ter falado alguma coisa errada ou alguma coisa que não, que vocês também aprenderam dessa forma. Então, me perdoe, né? E desejo a toda a irmandade a paz de Deus, né? Que venha o entendimento a vocês. Desculpa se eu, né, falei alguma coisa que não era para ter falado ou alguma coisa assim. Então, me perdoe, não estou julgando ninguém, longe de mim de julgamento, e apenas eu quis falar aquilo que eu sabia da congregação cristã, né, da CCB. Então, era só isso que eu quis falar. Não quis ofender, não quis julgar e também não quis que a irmandade, né, da congregação cristã viesse contra mim. Porque, como eu falei, eu convivi aquilo que eu aprendi com a minha mãe, né? Se a minha mãe estava certa ou errada, isso daí também não sei, né? E eu também não julgo a minha mãe. Se a minha mãe, ela foi daquela forma, e graças a Deus ela nunca ela teve mau testemunho, todo mundo da igreja gostava dela. Então, é isso que eu queria falar para vocês, tá? Eu não queria estender mais esse assunto aqui no vídeo, mas eu ainda continuo recebendo ali, né, críticas de todo quanto é tipo, né? Então, não é isso, tá? Então, eu espero que vocês entendam. Eu espero não falar mais sobre esse vídeo, né? Não vou apagar ele, né? Eu até pensei em apagar, mas eu falei, não vou apagar, porque ali tem bastante gente ali concordando comigo, né? E eu acho que todo mundo que tá vendo a história lá, com certeza vai concordar comigo. Porque não é a religião, é uma vida de uma criança que se foi, né? E infelizmente isso daí a gente não pode tapar o sal com a peneira, né? É uma vida que se foi, é uma criança que Deus levou de uma forma. Pode ser uma forma acidental ou uma forma que era para o dia dela, a gente não sabe, tá bom? Então, eu não sei, como a gente fala, né? O agir de Deus, ninguém sabe, tá? Deus faz da forma que Ele quer, recolhe do jeito que Ele quer as pessoas, né? Então, quem sou eu para julgar? Quem julga é Deus, tá? E a gente sabe que as consequências dos atos da gente, a gente paga aqui na terra mesmo, né? Então, espero que a verdade venha, né? E que seja esclarecido. E que se foi um acidente, né? Vamos orar para que Deus, né?
Só voltei para finalizar o vídeo, porque o rapaz me chamou ali e eu fui atender ele, tá? Então eu só tô voltando mesmo para finalizar o vídeo, tá? Era isso que eu queria falar. Não queria mais comentar sobre o vídeo, mas como tava tendo muita crítica, muita, né? Então eu quis voltar a falar desse assunto, e esse acho que eu acredito que seja o último mesmo, né? Porque eu tô removendo os comentários desagradáveis, né? Porque, como eu falo, eu não quero me envolver com essa história. Eu apenas falei aquilo que eu sei e que eu não gostei, e que todo mundo, né, tá reclamando também. Então não sou a única, tá bom? Então a paz de Deus para as irmãs da CCB. Muito obrigado e fica aí no vídeo, tá? Você que se inscreveu através do vídeo, continua, que eu sempre vou estar mostrando o trabalho. E se você se interessar em alguma coisa que eu faço, eu vendo e mando para em todos os lugares do país, tá? Tem alguns vídeos aí que eu deixo no comentário, o meu WhatsApp, tá? Mas é só chamar eu aí no comentário aí, eu deixo o meu WhatsApp, tá bom? Então era isso que eu queria falar, e muito obrigado e até o próximo vídeo e tchau!